Tem que cuidar, fazer isso. Eu falei não muito menos, nem muito mais. O Nancy podia ter falado mais. O que você apresentou foi muito bom. Tá? Você lembrou tudo, os detalhes, os nomes, etc. Isso foi bom. Mas tinha mais tempo à sua disposição para entrar um pouco mais nos detalhes. Como o principal assunto da Vulgata é que é uma tradução, então poderia ter entrado no tema da tradução. Como traduz ele a Bíblia? E eu olhei só rapidinho agora e eu vi que é interessante que ele não traduz tudo. Essa foi a pergunta de Gabriel. Ele traduz algumas partes, ele usa outros textos de outros que já foram traduzidos, etc. Acho que você poderia ter entrado um pouco mais nisso. Agora, na segunda palestra de Solange, foi talvez um outro extremo, um pouco mais largo. Não, e acho que não ficou para todos, talvez, assim, perfeitamente claro. Tem muita informação na reforma. Não? Esse é o problema aqui, porque é uma história enorme. Então, em 10 minutos, você tem que procurar de condensar toda essa história. Não? Você logrou isso em parte, eu acho. Mas alguns detalhes, olhando agora, eu mesmo estava confundido. Talvez o meu conselho para você aqui não estava bem correto, porque o Zwingli, o que ele fez, ele foi chamado como ajudar ao governo da cidade de Zurich. Não? O governo usou os serviços dele para corrigir o povo. Então, ele colocou leis em contra de beber, de fazer festa, de dizer coisas, etc. E foi radical de uma maneira como eles procederam, como eles colocaram a reforma sobre o povo. Mas isso não é a reforma radical. Não? A reforma radical é outra história, como você colocou aqui. Por que radical? Porque eles queriam levar a reforma a um extremo, não um extremo, queriam fazê-lo totalmente puro, radicalmente reformado, um cambio radical, ok? Eles não queriam violência, eles não queriam batizar, como você falou, crianças, etc. Eles queriam fazer uma reforma pura, acharam que os movimentos de Lutero não fizeram isso completamente. E os nomes aqui, quais são os nomes desses personagens? Isso aconteceu em Alemanha também, em Holanda. Münzer, Thomas Münzer, Karlstadt. E depois temos Menno, da Holanda, que deu início aos menonitas e todos esses movimentos aqui, que ele foi anabatista também. Sim. Eu não sei se fica muito claro, só se a gente colocar na linha os personagens, mas pelo que eu sei, Münzer, por exemplo, ele debatia com Lutero. Tá? Então dá a impressão que Lutero já foi agora é só Calvin e Zwingli. Não foi bem assim, porque o Münzer até o grande conflito fala dele, se não me engano. O fanatismo que entrou, que foi, assim, talvez o mais puro sentido da palavra fanatismo se manifestou com ele. Eles foram muito fanáticos. Eles fizeram coisas absurdas, né? Sei lá. Acho que tem um relato que é muito ilustrativo, né? Eles dançavam, eles queimaram Bíblias, eles diziam que estavam sendo inspirados diretamente, gritavam.
parecia um bando de loucos, assim, não? E Lutero teve que discutir com eles. Não? Isso talvez não ficou tão claro que era, era no mesmo período que Lutero ainda estava ativamente trabalhando. Sim. Ele estava ativo, né? Que se começou a manifestar a fase radical dessa reforma, que afinal acabou em guerras, né? Literalmente guerras severas, onde morreram milhões de pessoas. Né? Então, isso para mim não ficou muito claro. Tá. Então, acho que podemos dizer que essas três reformas, a da Lutero, a reforma de Zwingli e a reforma radical, basicamente foram simultâneas. Não? São diferentes fases, mas não é que uma vem depois da outra. Não? São simultâneas, são áreas diferentes e são com pensamentos, ideias diferentes, como a reforma deveria ser feita. Martin Lutero, reforma da igreja. Zwingli, reforma de um país. Não sei qual foi a ideia com a igreja dele. Reforma do povo. E eles estavam não igreja. Eles não queriam igreja. Não. Então, Calvino ele se enquadrava na radical? Não. São paralelos. Eu aqui. Calvino aqui. Nesse grupo. Se encontraram? Depois teve a contra-reforma, que é uma coisa completamente diferente. Não? Porque contra-reforma. E a pós-reforma não consegui entender muito bem que isso. Otra reforma siguió es la continuación de lo que la enseñanza de Lutero y Calvin llevaba a hacer en otros países. Aham. Até o século XVIII. Mas não sei bem os nomes lá, porque Knox, ele também mais ou menos tempo de Lutero. Ele faz a continuação na obra na Holanda depois. Knox, sim. Também. Mas ele vive no tempo Irlanda. quando ele está recebendo o conhecimento. Ok. Talvez deveria ser bom añadir mais alguns nomes de pessoas da pós-reforma, em outros países, outros lugares, não sei. Sim. Sim, os nomes são difíceis aqui. Jesuítas também, né? Acho que seria a palavra-chave da contra-reforma. A ordem dos jesuítas. Sí, la orden A ordem aqui? de los jesuitas. Ah, é. Ok. Muito obrigado. É um desafio para aprender isso aqui. Não? Uma observação quando eu peço que a apresentação seja feita em português, isso não é para dificultar, tá? Mas tem também uma grande vantagem, porque o fato de você se preparar a apresentar o assunto em idioma que não é seu, acho que automaticamente ajuda de você se familiarizar com o assunto, como também de resumir ao essencial. Eu entendo que o idioma é difícil, mas se você fala no seu idioma próprio, você tem liberdade de falar muita coisa que talvez você traduzindo não falaria. Então, no caso, eu acho que contribui, porque para resumir um assunto em 15 minutos ou 10 minutos, precisa ser feito esse trabalho de resumir ao essencial. E quando você traduz, você não vai perder tempo falar coisas que não são essenciais para esse assunto.
Então é mais como um apelo, um encorajamento que vocês devem tentar fazer em português. Acho que a Nancy começou bem e depois trocou. Estava seguindo bem em português. Cambiar español. E ela fala bem português, mas já fez isso aqui em espanhol. Hermana Guzmán, Macías, Mano Tosetti, Mano Jorge, Pedro, Rafael, Ana, muito longe não, não sei. Cristiano, Cris, Mano Gabriel, Ana, esse aí? Essa é a mesma, Carolina. Ah, Carolina. Arauda, bueno. Ok. Bastante bem as respostas, só tem alguns detalhes. Quero corrigir. Primeira pergunta, não foi problema para ninguém, mas lembra que trata-se aqui do Evangelho, não somente ideias. Não? Alguns colocaram ideias erradas, conceitos, preconceitos, não somente isso, é Evangelho, um Evangelho falso. Problema hermenêutico de Moisés, nenhum problema. Influências culturais no tempo de Jesus. Fiquei surpreendido que a maioria não lembrava que tem dois problemas. Não somente o helenismo, mas também, que coisa mais? A tradução. A tradução sintetizado em que coisa? Torá oral. Ok? Muito poucos colocaram isso. Alguns lembraram, outros, a maioria não. Até que eu fiquei pensando se eu não falei, não expliquei bem esse detalhe, mas tem duas coisas, os dois impactos. Helenismo, que vem 300 anos, e também tem o Torá oral, que vem centos de anos também. O helenismo não é somente filosofia. Alguns colocaram em parênteses filosofia. Helenismo é mais que filosofia. Que é helenismo? Cultura. Tradições gregas da cultura, sim, talvez, mas em que aspecto também o helenismo? Esporte. Esporte, cultura, misturada com religião, filosofia, educação. Educação. Um sistema educativo tem que ver com isso. Falamos que eles fizeram as escolas helenísticas e essas escolas ensinavam retórica, esporte, que mais? História, literatura. A quadriga, quase todo mundo lembrou, isso bem. Qual é o método de interpretação bíblica que se usa no tempo de Lutero? Acho que basicamente todos lembraram isso também. A parábola do bom samaritano. Tem algumas ideias criativas lá. Parecia quase que alguns de vocês também entraram e fizeram sua própria hermenêutica alegórica nesse caso. Então, quem foi o samaritano? Representa quem? O bom samaritano, Jesus. E o samaritano?
Quem é o samaritano? Não, samaritano, digo, o homem, aquele... Aham. Adão. Não? E quem é aquele que ataca a homem? Satanás. Então, tem Satanás que está atacando Adão e para ajudar Adão vem Cristo. Onde acontece isso? Ele vai de onde para onde? Do paraíso, Jerusalém, caminho ao mundo Jericó. Ok? Lá, então, ele é ferido. A ferida simboliza o quê? O pecado. Ok? Então, vem duas pessoas. O sacerdote. O sacerdote era quem? A igreja? A lei. E o levita é o profeta. Não sei se é ao revés. Os profetas. Aham. Teria que olhar, não lembro também. E ele leva então ao homem aquele pusada, ou como se diz, não? E essa simboliza que área, o que é isso? A igreja. É a igreja. Onde a igreja, as feridas podem ser curadas. Então, quando ele dá a promessa que ele voltará, é a segunda vinda de Cristo, e o jumento é o corpo físico de Cristo. Alguma coisa mais? Ok. A volta. A promessa que ele voltar na segunda vinda de Cristo. Sim. E tem finalmente uma confusão aqui. Os métodos, última pergunta. Tem um método histórico. Gramatical. E método histórico crítico. Ainda não explicamos bem o que são aqueles métodos. Começamos a falar disso aqui. Eu somente falei que esse método aqui é o método que usam os conservadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode colocar aqui o Instituto Bíblico. E esses são os liberais. Tem muitos professores nas universidades, por exemplo, que adoram esse método. Você vai achar livros que a igreja produz sobre que método usar. Tem 2, 3 livros, você pode achar isso nas livrarias adventistas, e são escritos, basicamente são desse grupo aqui, porque foram escritos por homens integrantes do Instituto Bíblico de Investigação. Ok? Bom. São os últimos minutos aqui. Vou fazer mais alguns comentários acerca do que estivemos vendo. Eu falei na quadriga, que é um sistema de interpretar a Bíblia em 4 aspectos. Literal, o primeiro aspecto. É literal. Ou seja, alguns escreveram algumas coisas que não fazem parte desse método. O literal simplesmente... ¿Podría repetir, por favor? O quê? Quadriga, aham. Quadriga
é um método de interpretar a Bíblia. E tem 4 áreas, ou 4 aspectos. A interpretação literal da Bíblia, a interpretação 2, alegórica, ou com uma L ou 2 L. A interpretação moral e a interpretação lógica. Seria como literal simplesmente é procurar o significado do texto da maneira como está escrito. O que significa o texto para seu tempo. O que se você lê, compreende à primeira vista quando você lê o texto. Sem profundizar, sem muita informação adicional. O que está escrito. Okay? Então, quando fala da história de Jonah, é simplesmente aquela história, a história de Jonah. Mas se você procura uma alegoria disso, você pode interpretar a história de Jonah vendo que é uma alegoria para a história de Cristo, que 3 dias estava morto, não? Esses 3 dias onde estava dentro do peixe. Isso é uma aplicação alegórica de uma história literal. Então, isso somente isso aqui, literal. Alegórico, podemos usar também os termos simbólico ou tipológico. Tipo. Alguns dizem que é quase a mesma coisa. Eu não entrei bem na profundidade disso aqui, mas talvez por enquanto isso é bastante, ou isso basta, ou é suficiente de compreender isso. Encontrar um nível secundário do que o texto fala, o que quer dizer, que simboliza uma coisa, que quer dizer uma coisa além do significado literal. Isso também é válido para o moral. Você procura compreender uma lição moral de um texto. E o anagógico, isso foi, eu coloquei aqui profecia. Mas falando com Gabriel, lendo um pouco, isso talvez seja um pouco simplificado, dizer profecia. Para eles não somente era profecia, era simplesmente alguma coisa que vai mais além do que o ser humano pode compreender. Por isso alguém falou outro dia, místico. Aqui o texto pode ter alguma informação que é transcendental, uma informação fora do alcance da compreensão humana. Isso inclui os textos proféticos, isso inclui profecia, mas não somente profecia. Okay? Uma das imagens que eles usaram para ilustrar o que eles queriam dizer é que o literal é um caminho. Você está aqui, você usa a interpretação da Bíblia e o literal vai para trás. O alegórico, acho que foi para em frente. O moral é o agora, e o anagógico é o de acima. Ok?
Eles mesmos procuraram de achar formas de como explicar isso aqui. Isso é um pouco fora do que o ser humano pode explicar e compreender. Mas na prática, na realidade, este aspecto aqui foi o aspecto principal. O que todo mundo fazia, alegoria. Wikipedia dá uma cita aqui, que eles fizeram de um fato visível, alguma coisa invisível é declarado. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo é isso aqui. Um fato visível, uma nuvem, um ser humano, uma pessoa é visível, mas fala de uma coisa invisível, que nós não sabemos que é isso. Fala de Nova Jerusalém, fala de um céu. Então, todas imagens, mas significa outra coisa. Não é a terra, não é esse o céu. Não? Fala de um assunto e fala de um estado de morar, outro estado de ser. Então, isso é aqui anagógico. É profético também, mas é mais que isso, não somente isso, não somente profecia. Falando de uma coisa acima, uma coisa invisível. Ok. Resumindo, qual é o problema do método alegórico? Por que Lutero tinha um problema com isso? O que vocês acham que são os problemas desse método? Adivinhar? Nós não queremos também, às vezes, adivinhar o significado profético de um texto? Que problemas vocês mais veem no método alegórico? Qualquer um pode dar a sua interpretação. Como? Qualquer um pode dar a sua interpretação. Qualquer dá, mas você também pode dar sua interpretação de um texto profético. Não é somente para os professores ou teólogos. Mas eu acho que quando entra assim, difere muito. Porque um pode ter uma visão diferente da mesma coisa. Na questão profética, a gente tem que unir. Mas talvez inspirado. Então Deus pode liderar um indivíduo. O pouco que eu vi, me parece, ele parece aleatório na sua maneira de dar significado aos símbolos. E tem que ser meio aprofundado, mas me parece também ele não é consistente na aplicação dos símbolos. Ou seja, não é que, entendendo agora a história do bom samaritano, que a gente sabe que esse jumento sempre simboliza a Cristo. É o caso naquela alegoria, naquela história. Mas não é um símbolo que a gente pode usar agora na história de Bilhão ou Balão, em outra ocasião. Então, por isso me parece muito aleatório. Assim como convém, eles usam o símbolo. Acho que aí vai o problema. Acho que uma das coisas que Gabriel quer dizer, não temos certeza. Como temos certeza que essa interpretação é correta? Não? Dizendo que o bom samaritano é Cristo, faz sentido. Não faz sentido. Mas por que é assim? Essa acho que é uma coisa que você queria dizer, não?
Qualquer pode dizer o que ele acha, suas ideias. O problema não é que qualquer pode falar, mas como você tem certeza de que isso é a interpretação correta? Aqui, nesse caso, é somente porque é lógico, porque parece fazer sentido. Essa é a única base sobre a qual a interpretação é aceitada. Faz sentido ou não faz sentido? É lógico ou não é lógico? Isso é tudo. Mas isso não é a base, não pode ser a base da interpretação de um texto bíblico. Ok? O que simplesmente faz sentido. Outro dia temos nós um problema. Temos assuntos que acontecem aqui na história. Nós interpretamos os eventos proféticos hoje em dia. Mas nós precisamos defender por que um evento fica lá. Por que alguma coisa aconteceu em 2012, 2014, na Ráfia. Por quê? Não somente porque faz sentido, porque parece que tem que ser isso, não é bastante, não é suficiente. Não precisamos realmente ter alguma coisa mais profunda. Andrés. Eu ia falar isso mesmo, que eu acho que parece ser o problema é a metodologia, como chegar nessa conclusão. Como chegar à conclusão? Porque até a gente às vezes pega um símbolo e não é consistente com ele no sentido de, por exemplo, o vento às vezes é o Islã, às vezes é a Babilônia. Então, dependendo do contexto, mas a gente tem uma metodologia que não é faz que isso não seja aleatório, eu acho, chegar nessa conclusão. Somente uns exemplos mais. Eu já falei, o arca, na alegoria, o que significa o arca de Noé? Maria. Por quê? Porque ela estava com a salvação do mundo na barriga Aham. e ela também. Faz sentido, não? É lógico? Parece sim. É correto? Dá para pensar. Depois, a Judith. Conhece a história da Judith? Isso é um livro apócrifo. A Judith que ele matou o tirano. E também Maria, para eles. Não? A sarça ardente que contém o fogo de Deus, mas não foi consumida pelo fogo, também é Maria. Porque ela tem Jesus, e o Deus dentro dele não matou ela. Não? É como um fogo. Ele foi a sarça. Maria também. Etc. Então, eles fazem essas interpretações, mas a base disso é simplesmente lógica humana. Ou ideias humanas. Isso é tudo. Então, quando nós encontramos alegoria na Bíblia, ou tipos na Bíblia, a base não pode ser sempre a lógica. A base é que para nós? Porque se aceitamos, compreendemos que tem aspectos alegóricos, tipológicos, simbólicos da Bíblia. Qual é a base para nós? A Bíblia mesmo. A mesma Bíblia. Você tem que ter uma prova, não? Então, a Bíblia dá a explicação porque um aspecto é alegórico, por exemplo. Temos provas que a Bíblia nos dá para fazer isso. Por que Ciro é uma alegoria de Cristo? Por quê? A Bíblia mesmo fala. Então, sim, podemos dizer isso. Mas simplesmente porque faz lógica, porque faz sentido, isso não é bastante. Não pode funcionar assim. Ok.
Por exemplo, vocês conhecem o The Pilgrim's Process, de Bunyan, O Peregrino. Esse livro é completamente uma alegoria. Não? Alguém não conhece aquela história? Todos conhecem? Conhecem? Não? O Pam ainda fala bastante isso. Ele sempre fala, vocês deveriam ler esse livro, essa história. Hã? Tem. Aí a leram. Não, o processo de um homem, um cristão, que busca ser salvo. E ele ilustra esse processo na vida de um cristão mediante essa história de uma pessoa que está carregando uma carga, etc. E que tem que passar por um processo até chegar ao céu. Então, é uma alegoria, não? Faz sentido, é lógico. Está bem, não dizemos que isso é completamente errado. Mas, ok. Dá aqui, não, bom. Além desse problema aqui, que é uma lógica humana, que são ideias humanas, nesse método aqui, eles acharam que todo texto é alegórico. E isso é outro problema desse método. Não podemos dizer que todo texto é alegórico. Sim, tem alegorias na Bíblia, tem textos alegóricos, mas não podemos dizer que qualquer texto, que tudo é alegórico. Você precisa compreender tudo de maneira alegórica. Esse é outro ponto ruim aqui nessa hermenêutica. O problema do método alegórico é que eles procuraram achar uma interpretação alegórica para cada passagem, ou cada parte da escritura. Mesmo se não foi a ideia de que seja alegórico. Eles podem ser criativos, falar que esse autor aqui, Zuck, e não tem controle baseado no texto. Não, isso é o que procuramos aqui, que vocês procuram dizer. Não tem controle, não tem base por que dizer que uma coisa é isso. Porque isso Maria. É somente a criatividade, a ideia da pessoa, a lógica dela. Não tem limite, não tem uma estrutura que diz por que isso tem que ser assim. Então, na próxima hora vamos entrar a explicar o método histórico-gramatical que foi elaborado por Lutero. E acho que vocês já têm uma ideia. Se este foi o sistema para interpretar a Bíblia no tempo do Lutero, acho que vocês têm uma boa ideia por que ele queria reformar a metodologia de interpretar a Bíblia. Com isso aqui, existia um grande problema. Isso não dava para ver e compreender a verdade. Esse é o problema no início de cada movimento de reforma. O povo não sabe como descobrir a verdade. Tem um método falso. Moisés, método falso. Os judeus, método falso. Lutero, no tempo de Lutero, método falso. Não tem a chave para abrir a Bíblia. Ok? E por isso Deus tem que reformar esse método e vamos entrar na próxima hora para ver os detalhes, como funciona o método histórico-gramatical. Bom, então fechamos aqui.